Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, em meu nome, em nome do meu colega Marcelo Giacomelli, que ele é o responsável pela unidade de negócio purificante. Agradeço a presença de vocês. De uma maneira bastante leve, gostaria de compartilhar com vocês aí a nossa visão sobre as possibilidades aí para os olhos do Grupo 3, e a apresentação aí, espero que ela siga essa agenda. Falar um pouquinho sobre a Quantic brevemente, um pouquinho da tecnologia dos básicos do Grupo 3, falar sobre a ASK, que é o nosso parceiro e o maior produtor mundial de óleos do Grupo 3, conclusões e dar uma pincelada aí sobre as soluções que a Quantic tem para o mercado de lubrificantes e metalworking. A Quantic é a maior empresa de distribuição do Brasil, uma das maiores do mundo, de acordo com o ICE. Às vezes estamos à frente, às vezes atrás, dependendo do câmbio, mas uma empresa aí com mais de 300 pessoas, formada por mais de 300 pessoas, com cobertura regional de norte a sul, do Rio Grande do Sul até a Amazônia, mais de 5 mil clientes ativos na nossa carteira de cliente, estamos presentes em mais de 50 segmentos de mercado, os negócios divididos em 3 divisões, 2 divisões comerciais e uma divisão de serviços, e com uma infraestrutura e logística única para atender todos esses mercados e todos esses clientes no nosso território. Uma empresa aí com PRODIR, né, que é uma espécie de Responsible Care, e com todas as certificações aí inerentes à atividade de distribuição. Aqui eu tenho mais ou menos os segmentos que nós consideramos segmentos que são estratégicos, a nutrição humana, lubrificantes, transformadores elétricos, borracha, agronegócio, tintas, adesivos e construção civil, a parte de fármacos, cosméticos, aromas e fragrâncias. O Marcelo é responsável pela unidade de negócios que atende aos clientes do mercado de lubrificantes e metalwork e os clientes de transformadores elétricos. Um grande negócio é o fornecimento de óleos naftênicos para os transformadores. Peço desculpas aí de ser repetitivo, certamente uma parcela considerável do público conhece isso, mas é bom sempre relembrar, porque ainda tem muita gente que tem dúvida. A API 1509, na verdade, ela veio para ajudar o trabalho do formulador, que ao receber e ao perceber diferentes possibilidades de produtos no mercado, ele pudesse selecionar o produto que fosse melhor para a sua necessidade técnica no momento. Então, o grupo 1 é a tecnologia difundida em maior quantidade ainda no mundo, então considera-se como um produto com alto teor de carbonetos insaturados, alto enxofre, com baixo índice de viscosidade. Então é um produto obtido via roda solvente, que na verdade você vai fazer uma extração de parafinas e aromáticos, usando solvente, certo? Grupo 2, então já tem menor teor de hidrocarbonetos insaturados, menor teor de enxofre, índice de viscosidade maior, então produtos de muito melhor qualidade, muito boa qualidade em termos de resistência à oxidação, porém algumas propriedades não têm as mesmas características do grupo 3, principalmente resistência a baixa temperatura, mas é uma rota obtida via hidrorefino. Grupo 3, a principal diferença com o grupo 2 é a questão de processo, que já envolve hidrocraqueamento e um índice de viscosidade maior. O grupo 4 já são produtos obtidos de matéria-prima sintética, então produtos com uma estabilidade química e molecular bastante grande. Grupo 5, tudo aquilo que eu não consigo encaixar em nenhuma dessas características superiores, certo? Então, na verdade, a característica dos produtos finais ela altamente vai ser dependente do feedstock que foi utilizado e também do processo utilizado para a obtenção desses produtos. O que acontece hoje é que você vê algumas características, alguns produtos intermediários, então um grupo 1+, 2+, que na verdade é o seguinte: algumas refinarias que via alguns ajustes de processo conseguem proporcionar algum tipo de diferenciação nos seus produtos. Então, uma refinaria com grupo mais, que ela consegue ter um produto ali com índice de viscosidade entre 100 e 105, um grupo 2, com uma refinaria entre
110, 119, aí alguns produtos intermediários, que aí foram criados aí dada alguma para reforçar algum aspecto mercadológico. Aqui, sendo já direto na questão do grupo 3, de certa forma, há muitas maneiras de se obter óleos básicos de grupo 3, muitas rotas de processo utilizadas, por mais que os produtos às vezes tenham as mesmas especificações com relação a índice de viscosidade, fluidez, mas cada produto vai ter sua característica devido ao processo que for utilizado. Então essa tecnologia é utilizada pela SK, que na verdade ela vai usar o feedstock originado da destilação atmosférica, que é uma corrente com alto teor de enxofre. Então, a grande sacada de todo esse processo é que ele ocorre conjugado à produção de combustíveis. Então, o que ela vai fazer? Esse produto passa para aqui, então nessa destilação a vácuo, ela já separa os materiais de acordo com os seus ranges de viscosidade e temperaturas de ebulição. Então, esse vacuum gas oil, ele vai para a unidade de craqueamento. Então, a tecnologia chama-se UCO, que é Unconverted Oil, que na verdade o que ela vai pegar? Todo aquele material que não foi convertido no hidrocraqueamento, ela vai virar óleo base. Então é uma tecnologia, como eu falei, ela é única da SK, a SK tem uma patente sobre essa tecnologia, e uma questão-chave é por ocorrer conjugado à produção de combustíveis. Isso aqui é um slidezinho bastante interessante, que eu consigo ficar com um pezinho no passado e um pezinho no futuro, mas o meu colega Cláudio Silva, ele vai explicar umas 40 vezes melhor que eu na próxima apresentação. Se tivesse aqui talvez um que refletisse os anos 70, certamente 99% de toda a capacidade global de refino era de básicos de grupo 1. Então, aqui em 2010, essa pizza, ela tinha algo como essa configuração, grupo 1 com 60%, bastante comum tanto no Brasil quanto na Europa, grupo 2 nos Estados Unidos e Canadá, grupo 3 na Ásia e os naftênicos. E aí, já olhando um pouquinho no futuro, o que a gente percebe? A gente percebe pelo menos uma queda de 1/3 dessa capacidade global. Há uma evolução na capacidade global de refino, mas aqui que a gente vê uma disponibilidade inferior de grupo 1. Aí, antes que o colega me pergunta, o que vai acontecer com esse tipo de produto? Ele ainda tem boas aplicações e boas utilizações, certo? Principalmente em borracha, o mercado de borracha, o mercado de pneumáticas, ele é historicamente um grande usuário de básicos de grupo 1. Talvez o grande efeito que eu tenho daqui para cá é a racionalização de alguns grades de viscosidade, porque a partir do momento em que você aumenta esse volume de produção de alguns outros produtos, alguns grades de viscosidade desaparecem, principalmente o neutro pesado e o bright stock. Então, o usuário de bright stock no futuro vai ter que ou ser criativo para encontrar outras possibilidades em termos de formulação, ou mesmo realmente estar disposto a pagar um pouco mais caro, porque esses produtos se escassearão no futuro. Aqui já sendo específico com relação ao grupo 3. Então, a SK é a maior fabricante mundial de básicos de grupo 3. Então, mais de 80% de toda essa capacidade global está nas mãos, de apenas 4 empresas. Então, hoje é mais ou menos uma capacidade global estimada de 6,5 milhões de toneladas anuais de capacidade. Aqui a gente consegue ver um pouquinho da evolução das demandas. Então, o que nós percebemos? A gente percebe realmente que há uma evolução, isso aqui sendo específico de grupo 3. Há uma evolução nas demandas na Europa, Américas, Ásia e na África. Embora tenha um bom crescimento, a base é muito menor. Mas essa evolução do grupo 3, devido a essas necessidades técnicas das novas aplicações, ela é um caminho sem volta que vai resultar ali numa evolução da disponibilidade da demanda mundial. Uma coisa que eu não expliquei ali naquele slide anterior, é uma coisa que esse FEM se chama até que consegue explicar um pouco dessa redução nos volumes de disponibilidade do grupo 3, que é a chamada o paradoxo tecnológico.
que na verdade o que você tem? Você tem um produto que tem custos de produção maiores que outros produtos, e os subprodutos dessa produção, ele também tem um custo maior. Então, às vezes, vai ser uma tendência natural, o próprio mercado, diante da evolução tecnológica, da sua necessidade, acabar precisando de um produto que, tecnicamente, ele é melhor, só que, por outro lado, ele custa menos em termos de produção do que um produto com uma especificação inferior, no caso do grupo 1. Então, isso, de certa forma, é aquilo que ele chama de paradoxo de tecnologia. Aqui, em termos de aplicações, então, mais ou menos hoje, 83% de todo o grupo 3 ainda é bastante utilizado para a fabricação dos automotivos, fluidos de transmissão, os lubrificantes industriais e outras aplicações. A tendência é que, com talvez novas legislações, requisitos técnicos cada vez mais restringentes dos mercados, eu tenho aqui, principalmente, crescimento em algumas outras aplicações, até porque o espaço que o grupo 3 conquistou nos óleos automotivos, eu acho que dificilmente ele vai perder, são caminhos sem volta. Ele vai crescer, basicamente, nessas outras aplicações que hoje, de certa forma, são secundárias. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre alguns drivers, o que, na verdade, motiva toda essa crescimento tecnológico, certo? Então, na verdade, o que altamente vai influenciar? Cada um desses vetores, de acordo com as suas próprias necessidades, eles impulsionam a atividade industrial para um caminho que tem que se modernizar e se preparar para conseguir atender essas necessidades. Então, o que as montadoras, basicamente, elas vão querer? Uma maior durabilidade possível do lubrificante com o maior desempenho possível. O químico formulador, o cliente, o que ele precisa? Ele realmente vai precisar do melhor desempenho possível do material que ele vai usar para conseguir atender a necessidade de seu cliente, aliando isso com uma maior competitividade e, por que não, algo que vai trazer uma diferenciação nos seus produtos. O usuário final, o que ele realmente pretende? Ter uma maior economia de combustível, maior intervalo de troca, sem ter qualquer tipo de queda na performance do lubrificante que ele vai usar no carro, e também porque ele não vai ter a maior diversão possível de dirigir o seu carro. E a legislação ambiental, menor emissões possíveis, então a tendência é você ter legislações cada vez mais restritas e uma grande preocupação no descarte. Então, todos esses agentes, ao mesmo tempo, cada um com a sua necessidade, o seu papel específico, eles vão direcionar a indústria para um novo horizonte. E a indústria acaba demandando de todos os seus fabricantes produtos que vão proporcionar seguir esse caminho. Agora, aqui é um exemplo interessante, certamente muita gente aqui que conheceu esse grande brasileiro, esse grande automóvel brasileiro, certo? Esse foi o meu primeiro carro, eu juntei anos e anos de dinheiro para comprar esse carro, aí depois eu percebi que eu não tinha dinheiro, por exemplo, na prática. Então, esse Voyage 1994, que usava talvez aquele que é por muitos considerado o melhor motor fabricado no Brasil, que é o AP 1800, que essa versão do AP 1800S ele tinha um comando de válvula diferente e um ajuste específico no seu carburador, então ele conseguia dar um pouquinho mais de potência ali com relação ao outro AP 1800, mas ele tinha 105 cavalos. Então, hoje, o mesmo Voyage, separado apenas por uma geração e pouco mais de 20 anos, um motor com uma menor capacidade, com menor deslocamento volumétrico, ele consegue ter o mesmo nível de potência, com um menor tempo de aceleração e um menor consumo. Aqui, um consumo de etanol médio de 8,46, aqui, desculpa, na verdade está ao contrário, desculpa, que aqui era de 9,4 para 8,46. Então, você conseguiu ter motor menor, o carro ficou mais rápido, com menor combustível. Certamente, se eu tivesse colocado aqui, talvez, algum tipo de dado com relação à emanação de gases de efeito estufa, ele também teria. Então, essa é uma tendência. Eu estava recentemente lendo um estudo da Exxon, que ele faz algumas projeções até 2040. Então, estima-se que
em 2040 a população mundial passa para 9 bilhões de pessoas, e a frota mundial dobra para 1,7 bilhões de veículos. Então, esse adicional de pessoas consumirão uma grande quantidade de produtos manufaturados que serão transportados por veículos que certamente consumirão combustível. Alguém pode estar perguntando, bom, mas e o carro elétrico? O carro elétrico certamente ele vai ser um advento no futuro. Dá para estimar hoje como que vai ser ainda? Eu acho que ainda é muito cedo. Até porque tem que se fazer uma lição de casa, desde infraestrutura. Hoje de manhã eu estava conversando com meu colega Kevin, e não basta você ter um carro elétrico, você tem que ter um lugar para você estacionar e conseguir plugar ele na tomada. Então um movimento ainda vai ter que ser feito. Mais de hoje, aproximadamente 70% de todos os motores fabricados no mundo, ele tem capacidade volumétrica menor que 2 litros. Então, isso é uma tendência mundial. Aí a questão da eficiência energética, cada montadora vai ter as suas estratégias para conseguir atingir isso. Seja investimentos em desenvolvimento de novas famílias de motores ou transmissões, seja ações para reduzir o peso do veículo, seja a utilização dos chamados pneus verdes, que tem uma resistência a rolamento menor, ou até mesmo investimentos na questão de melhorar a aerodinâmica dos carros. Mas isso é um caminho sem volta. Então está aqui, simplesmente 20 anos, o mesmo carro, uma geração, um carro com menor capacidade volumétrica, mais rápido e com consumo de combustível menor. E olha que esse motor ainda tem alguns motores ali que conseguem extrair mais potência, seja com turbocompressor, injeção direta, etc. Aí, especificamente com relação aos grupo 3. Então, o que a gente pode falar? Toda a tecnologia de grupo 3, então o que eu tenho? Tenho operações que envolvem condições extremas de pressão e temperatura, consigo fazer craqueamento das moléculas, eu consigo fazer uma manipulação que aquelas moléculas acabem adquirindo as características desejadas de performance, e como um efeito colateral, entre aspas, eu consigo obter algumas características disso, que é o quê? Um teor de hidrocarbono de parafinas muito menor, por consequência um alto IV, porque na verdade toda refinaria, toda indústria, o que ela quer? Ela quer ter uma maximização do quê? Aqueles hidrocarbonetos isoparafínicos e daqueles hidrocarbonetos de menor peso molecular. Então, dado o processo, eu consigo atingir isso. Outra coisa, baixa volatilidade, com estreitas faixas de destilação, um elevado teor de hidrocarbonetos saturados, e isso proporciona uma alta resposta a aditivos. Eu, numa dessas, também vou gastar muito menos VI Improver, muito menos aí aqueles pour point depressors. Consigo obter um alto índice de viscosidade, sendo repetitivo aqui, também aliado com baixos teores de aromáticos, certo? E tudo isso eu vou conseguir proporcionar um básico de alta qualidade. Mas, tudo bem, mas o que eu faço com isso? Com todas essas propriedades que o óleo tiver, eu vou conseguir alguns benefícios utilizando esse básico, como um benefício direto desse menor teor de parafinas e alto índice de viscosidade, uma melhor performance do material em baixas temperaturas. Essa baixa volatilidade vai registrar no quê? No menor consumo de óleo, e um maior ponto de fulgor. Esse elevado teor de saturados, uma estabilidade térmica muito superior, também com essa alta resposta a aditivos, também, no final de contas, uma menor utilização de algumas coisas, como o VI Improver e tal. Aqui também, baixo teor de aromáticos, uma elevada performance, que isso simplesmente vai de encontro com aquilo que o usuário quer. Maior intervalo possível de troca, melhor performance de lubrificação. E atendendo também aquele driver do impacto ambiental, com menores emissões e principalmente a grande preocupação que é o descarte adequado do material. Então, tudo isso proporciona esses benefícios e um lubrificante de alta qualidade, que vai atender a necessidade cada vez maior daquele usuário final. Caminhando já para o final da apresentação, então assim, a SK é a maior empresa de energia da Coreia, ela é
embora a Coreia tenha algumas gigantes como a Samsung, a LG, a própria Hyundai, a SK está entre uma das maiores empresas da Coreia, uma empresa com mais de 45 anos, sempre focada aí em energia, maior empresa fabricante mundial dos básicos do grupo 3, certo? Uma empresa que consegue aí global, tem logística de distribuição e tem estratégias para o mercado brasileiro e os mercados mais diferentes mercados globais, com 3 plantas, uma na Coreia do Sul, em Ulsan, Cartagena, na Espanha e em Dumai, na Indonésia. Falando específico da linha Base, aqui temos um portfólio resumido da linha Base. Então, o que a gente consegue perceber? Produtos com altíssimo ponto de fulgor, com baixas volatilidades, baixas volatilidades e altos índices de viscosidade. Alguns são obtidos diretamente via processo, outros obtidos via blends. Um exemplo um básico com 400 tokens, que é o U-Base 4, que na verdade o que a gente consegue perceber? O índice de viscosidade comparativo. Então, com essa mesma viscosidade, eu tenho um índice de viscosidade muito maior se comparado com o grupo 2 e o grupo 1. Então, a utilização desse tipo de produto, ele vai trazer aquele requisito, vai atender aquele requisito de performance desejado, com uma volatilidade, no final de contas, muito menor e uma viscosidade também muito menor, certo? Então, um efeito disso, possibilidade de você formular lubrificantes com graus de viscosidade menor. Naquele slide do Voyage, nosso grande carro brasileiro, uma coisa que eu esqueci, que é uma própria tendência também dos carros, é um cárter menor. Um cárter menor que vai conter uma quantidade menor de lubrificante. Então, esse lubrificante, no final de contas, ele vai ter uma condição de lubrificação muito mais severa, certo? Então, e um dos efeitos assim, uns efeitos diretos é que a própria viscosidade do lubrificante, ela diminuirá. Então, com esse tipo de básico, você consegue obter lubrificantes de grau 0 e grau 5 muito facilmente, sem necessariamente precisar blendar, talvez, ali com uma polialforefina ou colocar algum outro tipo de aditivo. Para os finalmente, algumas conclusões. Isso é uma coisa que eu já falei nos slides anteriores, A sua própria utilização, o que ela vai permitir? O grupo 3, eles vão de encontro a esses requisitos mais modernos aí, em termos de performance de lubrificação. Por quê? Direcionados para um mercado que está querendo cada vez menores emissões, maior intervalo de troca e uma maior eficiência energética possível, resultando no menor consumo, certo? Então, esse tipo de produto, ele proporcionará essa possibilidade de você formular lubrificantes com graus de viscosidades inferiores e, por mais que tenhamos um cenário em que vai ter aumento de capacidade, certamente esses maiores requisitos técnicos, eles vão absorver uma grande parte dessa capacidade. Então, assim, hoje também se fala muito em que não necessariamente a qualidade dita o preço do óleo, dado a toda essa movimentação bastante nervosa que acontece, e, de novo, meu colega Cláudio vai apresentar melhor que eu. Agora, finalizando, só para dar um overview aí de todo o portfólio quântico para o mercado de lubrificantes. Então, os básicos, tanto os básicos do grupo 1 da Petrobras, quanto os solventes, a Quanti, que é o distribuidor brasileiro aí na Ergon, tanto para os grupos 2 aí, quanto os naftênicos. Então a gente tem todo o portfólio da Ergon também, o maior fabricante mundial de naftênicos. A própria Braskem, com os seus solventes alifáticos, com os seus solventes aromáticos, com o PIB, também para fazer protetivos de graxas. A SK, como eu acabei de falar, maior fabricante mundial dos grupo 3. A Vanderbilt, com uma série de aditivos e pacotes aí para aditivos e graxas, para graxas, para lubrificantes também. A Angus com seus aminoálcoois, que é o MP95 para os metalworking, a Vaca com seus silicones, a Rio Grandense com óleos e solventes também, os básicos do grupo 1, a Sasol com as ceras Fischer-Tropsch aí, os solventes, principalmente para protetivos, e a Dow na parte de biocidas.
E finalizando, a Quantic está se estruturando aí para, a partir já do ano que vem, passar a oferecer para o mercado o serviço de blendagem de lubrificantes. O objetivo não é concorrer com os nossos clientes, pelo contrário, oferecer para os nossos clientes uma opção para que eles vejam a Quantic como um parceiro para fabricar os seus produtos. Então, essa nova planta vai ser em nossa distribuição de Guarulhos, então vai ser uma grande possibilidade de oferecer para os nossos clientes toda a possibilidade de integração dos negócios, né? Seja a venda de todo o nosso portfólio dos nossos parceiros, como a SK, como a Vanderbilt, como a Ergon, a possibilidade também de cuidar de toda essa armazenagem, esse handling logístico, essa questão de entamboramentos, envases, seguindo os mais rígidos padrões aí de saúde, segurança e meio ambiente, e dando toda a garantia de qualidade aí que o cliente precisa. Então, passada a fase de licenciamento da unidade, a expectativa é de que já em 2016 ela entre em operação. Muito obrigado.